Saudações, alunas e alunos, aqui professor Rafael da disciplina de Ecologia. Nesta videoaula nós vamos discutir o conceito de ecossistema. Vamos entender os elementos dessa definição, assim como os elementos que compõem um ecossistema. Em seguida a gente vai tratar um pouco de como a gente pode estudar os processos ecossistêmicos e como nós podemos definir os limites de um ecossistema para que a gente possa estudá-lo. Um bom ponto de partida para a gente compreender o conceito de ecossistema é nós olharmos o que o nível de organização inferior ao ecossistema difere de um ecossistema. Então, o nível inferior é a comunidade biológica, que constitui aí um conjunto de populações de espécies diferentes que vivem em um mesmo habitat e que interagem entre si. Nessa imagem que vocês estão vendo, cada uma das ilustrações aqui de animais, plantas ou mesmo de outros tipos de organismos representam uma população de uma espécie diferente que compõe essa comunidade. Essa comunidade ela difere do ecossistema onde ela está inserida porque ela não considera os elementos abióticos que compõem o ecossistema. Então, quando eu dou conta do ecossistema, eu tanto considero os fluxos de energia que alimentam esse ecossistema. Na maioria dos casos a gente está falando da fonte primária de energia, que é o Sol. Também eu estou dando conta dos fluxos atmosféricos e das características climáticas daquela localidade. Esses fluxos e o clima influenciam o fornecimento de vários elementos químicos, tanto gasosos quanto líquidos, quanto sólidos para o ecossistema, quanto condições de sobrevivência. E eu também estou considerando os componentes abióticos aí relacionados ao solo e às rochas, que também da mesma forma se constituem fontes de elementos químicos para os organismos do ecossistema e também de condições de sobrevivência. Só que, além de considerar a parte abiótica do habitat, o ecossistema também considera os fluxos de matéria e energia entre esses elementos, tanto dos elementos abióticos para os bióticos, quanto entre diferentes partes da comunidade biológica, que é o elemento biótico do meu ecossistema. Então, a gente pode definir formalmente um ecossistema como qualquer unidade que inclui todos os organismos em uma dada área, interagindo com o ambiente físico de modo que um fluxo de energia leve a estruturas bióticas claramente definidas e a ciclagem de materiais entre os componentes vivos e não vivos. Então percebam que essa definição formal inclui tudo isso que eu falei anteriormente. Inclui a comunidade biológica, inclui conjunto de elementos abióticos, inclui os fluxos de energia e também os fluxos de elementos químicos. Para a gente entender um pouco mais detalhadamente quais são os elementos que constituem um ecossistema, a gente pode definir algumas categorias que mostram bem o papel desses diferentes elementos na estrutura do ecossistema de uma maneira geral. Então nós podemos definir dois grandes tipos de elementos constituintes de um ecossistema, os elementos abióticos e os bióticos, que o nome já diz a diferença entre eles. Os bióticos são vivos, os abióticos não. Dentro dos elementos abióticos, a gente tem os nutrientes inorgânicos, cuja uma das principais fontes são as rochas. Então as rochas sofrem um processo de degradação físico-química e biológica que degradam seus minerais constituintes e liberam elementos químicos que são utilizados pelas plantas e são passados para os animais através de relações alimentares. Mas além das rochas, a gente tem outras fontes de elementos químicos. O ar pode ser uma fonte de elementos químicos, gasosos. A água da chuva por si só já é uma fonte de elementos químicos. Mas ela pode trazer também, ao escoar pelo solo e pelas rochas, ela também pode trazer elementos químicos dissolvidos que constituem aí uma fonte de recursos inorgânicos importantes para animais e plantas. Além disso, esse conjunto aí dos elementos abióticos inclui também matéria orgânica, mas não matéria orgânica viva, que nós chamamos de biomassa. Essa aí é a matéria orgânica morta,
que nenhum ecossistema terrestre se localiza aí depositada acima do solo. Então tudo aquilo que morre ou que é perdido, né, em termos de partes do corpo de plantas e animais, se acumula na forma de matéria orgânica. Claro que essa matéria orgânica passa por um processamento e ela acaba virando matéria inorgânica, mas isso é algo que nós vamos estudar um pouco mais adiante. Tanto os nutrientes inorgânicos quanto a matéria orgânica caem numa classe de elementos que nós chamamos de recursos. Os recursos, em ecologia, têm um significado bem específico. Eles são tudo aquilo que é consumível pelos organismos. Então, se você está com dúvida se algo é um recurso ou não, você basta se perguntar o seguinte: se quando um organismo interage com aquilo, né, ele consome aquele elemento, quando ele consome, aquilo se torna menos disponível para outros organismos? Se a resposta para essas perguntas for sim, você está falando de um recurso. Se a resposta for não, você está falando de condições ambientais. Então, condições ambientais não são consumíveis, mas elas influenciam o funcionamento dos organismos e, por conta disso, o funcionamento do ecossistema como um todo. Por exemplo, essa imagem aí mostra o Sol, que além de ser uma fonte de energia para os ecossistemas, é também um influenciador de condições ecológicas dos ecossistemas, principalmente a temperatura. Então, um animal que é adaptado a viver no calor, se você coloca ele num ecossistema que é frio, ele não vai conseguir sobreviver. E vice-versa. Então, as condições são tudo aquilo que influencia os organismos. A temperatura cai nessa categoria, o pH, né, a acidez do solo cai nessa categoria, a presença de elementos químicos tóxicos também cai nessa categoria. A nossa outra grande categoria de elementos do ecossistema são os elementos bióticos, que podem ser divididos aí em elemento autotrófico e heterotrófico. A principal distinção entre esses dois elementos é que o elemento autotrófico ele não precisa consumir matéria orgânica para obter a sua energia. Ele obtém sua energia diretamente de uma fonte inorgânica, como a absorção de luz solar, no caso dos organismos que fazem fotossíntese, ou algum tipo de molécula inorgânica, no caso dos organismos que fazem quimiossíntese. Então, esse conjunto autotrófico é representado pelos autótrofos, que na grande maioria dos ecossistemas são organismos que fazem fotossíntese. Nos ecossistemas terrestres são as plantas. A outra categoria são os heterótrofos, que precisam consumir matéria orgânica para obter a sua energia. Então eles precisam consumir matéria orgânica que foi sintetizada por algum outro organismo. E aí, esses heterótrofos eles são divididos em 4 categorias conforme o tipo de matéria orgânica da qual eles se alimentam. Então os herbívoros são animais que consumem plantas. Os carnívoros são animais que consomem outros animais. Os detritívoros são animais que consomem matéria orgânica morta. E os decompositores também consomem matéria orgânica morta, mas eles não são animais, são bactérias e fungos. Então o que difere, né, um detritívoro de um decompositor é basicamente que detritívoros são animais invertebrados e os decompositores são bactérias e fungos. Quando a gente olha para a comunidade biológica de um ecossistema, a gente já nota alguma complexidade, como a gente pode ver aí nessa ilustração. Então, se a gente contar quantos desenhos tem aqui representando populações diferentes no ecossistema, a gente vai ter um ecossistema aí com mais de 10 espécies, o que é um ecossistema estritamente simples. Se você pegar algumas florestas tropicais úmidas, por exemplo, só de plantas você pode ter mais de 400 espécies. Então, estudar população por população muitas vezes se torna difícil para a gente entender o ecossistema como um todo. Então, muitas vezes, para estudar os ecossistemas, a gente agrupa populações ou elementos do ecossistema para que a gente simplifique um pouco o nosso entendimento, né, a nossa abordagem ou o nosso estudo do ecossistema. No caso das comunidades biológicas, nós agrupamos as espécies de animais ou plantas conforme o nível trófico que elas ocupam. O
que seria o nível trófico? O nível trófico é a posição que uma população desse ecossistema ocupa em relação ao fluxo de energia dentro da comunidade biológica. Então, os produtores, por exemplo, eles ocupam o primeiro nível trófico, pois eles absorvem energia diretamente do sol. Os herbívoros, que são os animais que consomem plantas, ocupam o segundo nível trófico, porque eles obtêm energia consumindo os produtores, comendo plantas. Os carnívoros ocupam aqui o terceiro nível trófico porque eles se alimentam de animais herbívoros. E os carnívoros do quarto nível trófico, eles estão posicionados aqui porque eles consomem os carnívoros do terceiro nível trófico. Então, para simplificar essa complexidade, agora a gente pode olhar, por exemplo, para toda a biomassa de carnívoros do terceiro nível trófico e entender, por exemplo, o quanto de consumo de biomassa do segundo nível trófico influencia aqui o total de biomassa nesse nível trófico, considerando os carnívoros aqui como um todo. Da mesma forma de herbívoros, Quanto a quantidade de biomassa de produtores influencia o aumento de biomassa dos herbívoros. Então a gente divide o ecossistema em compartimentos, agrupando populações diferentes para simplificar o nosso entendimento. Além disso, olhando um pouco mais especificamente para cada compartimento ele vai ser entendido como o conjunto de todos os organismos que estão naquela posição trófica. E esses compartimentos eles não são estáticos, na verdade eles funcionam de uma forma dinâmica, porque há fluxos de entrada em cada um desses compartimentos. Então, por exemplo, se eu levar em consideração o elemento químico fósforo, que é essencial para a vida de qualquer ser vivo, as plantas precisam de fósforo e elas vão obter esse fósforo absorvendo do solo a partir das raízes. Então isso aqui se constitui num fluxo de entrada de fósforo dentro do compartimento dos produtores. Por outro lado, a morte das plantas ou o consumo por herbívoros vai promover um fluxo de saída de fósforo desse compartimento aqui. Então o equilíbrio entre entrada e saída, ou o balanço entre entradas e saídas, vai definir se a quantidade de fósforo aqui vai aumentar, vai diminuir ou vai ficar estável. E essa quantidade é o que nós chamamos de estoque. Então nós estudamos muito do ecossistema a partir da divisão do ecossistema em compartimentos, a partir do estudo dos processos que promovem entradas e saídas e de quanto eles influenciam o estoque de matéria e energia dentro de cada um desses compartimentos. Para nós estudarmos o ecossistema, também é importante que a gente saiba delimitar esse ecossistema, ou seja, definir as fronteiras. Em algumas situações, essa tarefa é fácil. Esse exemplo aqui já foi usado em outro momento, e aqui a gente percebe claramente as fronteiras entre um ecossistema urbano, um ecossistema florestal e um ecossistema aquático aqui, que é o açude. Entre o ecossistema urbano e florestal, a gente não vai nem discutir porque a nossa sociedade causa modificações tão radicais no ecossistema que é muito nítido a gente diferenciar onde tem infraestrutura urbana, casas, ruas, etc., e onde a gente vai ter, por exemplo, uma floresta. Agora, quando a gente tem uma mudança natural muito consistente ou muito contundente no elemento abiótico do ecossistema, é fácil a gente visualizar as fronteiras dos ecossistemas. Então, essa mudança aqui é representada por uma transição de um ambiente aquático para um ambiente terrestre. Então aqui é muito fácil a gente saber onde está o ecossistema açude e onde a gente tem o ecossistema florestal. E além disso, muitas vezes quando você tem essa transição abrupta, você tem uma faixa de transição que normalmente é habitada por organismos específicos dessa faixa de transição, que nós chamamos de ecótono. Então, no nosso exemplo aqui, o ecótono é representado por essa faixa de plantas aqui que parecem capim, que são plantas capazes de enraizar embaixo d'água. As raízes dela podem ficar no substrato aí abaixo d'água, mas elas conseguem ter folhagem acima da água. Então elas estão nessa faixa de transição, nesse ecótono, caracterizando aqui o limite entre os dois ecossistemas. Em outras situações,
a coisa se torna um pouco mais complicada. Essa é uma fotografia da encosta da Serra do Mar, no litoral de São Paulo. Então você está aqui na praia, e quando você sobe essa montanha, você atinge altitudes aí por volta dos 1.000 metros. Perto da praia, a gente tem um ecossistema que a gente chama de floresta de terras baixas. E lá no topo da montanha, nós temos um ecossistema que nós chamamos de floresta montana. São ecossistemas muito diferentes. As espécies de árvores que estão nas duas florestas são completamente diferentes. Pouquíssimas espécies ocorrem nas duas. As características das árvores, tanto em termos de altura, de tipos de folhas, são diferentes. E os processos ecossistêmicos, por exemplo, como produção primária, decomposição, funcionam de uma maneira bem diferente nesses dois ecossistemas. Definitivamente são ecossistemas diferentes. Porém, se eu pegar uma trilha da beira da praia até o topo da montanha, dificilmente eu vou conseguir enxergar um local onde um ecossistema muda para o outro. Aqui a gente não vai ter uma ecótono nem uma transição, como no exemplo anterior. Por que isso acontece? Porque aqui a mudança de um ecossistema para o outro não é feita, não é determinada por uma mudança radical em algum elemento físico do ambiente. Na verdade, essa mudança ela é dada por uma variação gradual em alguns elementos físicos do ambiente que vão fazendo com que o ecossistema vá se modificando aos poucos à medida que você sobe a montanha. Então, quando você sobe, né, saindo do nível do mar lá para o topo, alguns fatores físicos como temperatura, umidade do ar, chuva, vão variando gradualmente. E essa variação gradual é o que nós chamamos de um gradiente ambiental. E com essa variação, os elementos vivos do ecossistema vão respondendo suavemente também. Então aqui a gente não tem como definir aonde começa e onde termina um ecossistema. Felizmente, na maioria dos casos, quando a gente se depara com a pergunta de como definir as fronteiras de um ecossistema, a gente pode definir essas fronteiras de uma maneira arbitrária, baseada nos nossos objetivos de estudo ou de gestão. Então, o estudo, né, dependendo da pergunta que a gente tiver em mente, a gente pode definir o ecossistema de uma forma que abranja aí as características do ecossistema ou o fenômeno do ecossistema que a gente está interessado. Da mesma forma, quando a gente fala de gestão do ecossistema, a gente define as fronteiras do ecossistema de acordo com o objetivo de gestão. Por exemplo, se você quer trabalhar um problema ambiental, você precisa identificar onde aquele problema se manifesta e de onde vêm as causas desse problema. Então, idealmente, os limites desse ecossistema precisam englobar todas as fontes de causa, né, do problema que você tem em questão. Então, para a gente exercitar um pouquinho essa capacidade, que a gente já começou no nosso curso, vamos tomar como estudo de caso a eutrofização do açude de Santo Anastácio no campus do PC. Em outro momento, eu já defini para vocês o que é o problema de eutrofização cultural, que é uma eutrofização causada aí por influências humanas. E o açude de Santo Anastácio experimenta muitas vezes esses eventos de mortalidade massiva de peixes, que vocês podem ver na foto aí, que são a decorrência do problema de eutrofização. Então, eu queria propor que vocês fizessem uma análise desse problema. Já? Essa imagem aí mostra o açude de Santo Anastácio, e uma vez que vocês já sabem o que é o problema de eutrofização, eu queria propor que vocês definissem qual seria o limite de ecossistema, né, quais seriam as fronteiras ideais de ecossistema para entender as causas desse problema e para propor soluções para ele. Né? Então, será que o limite do ecossistema é só essa parte mais próxima da barragem? Será que eu preciso incluir todo o açude? Será que eu preciso incluir o açude e o que tem nas margens dele? Ou será que eu posso ir adiante? Então, eu queria que vocês analisassem esse problema. Vocês já sabem o que é eutrofização. Então, analisem esse problema e pensem qual era a área que vocês deveriam olhar, definir como ecossistema de estudos para entender as causas do problema e gerenciar as possíveis soluções. Então eu gostaria que a gente levasse essa discussão para o fórum. Coloquem lá qual é
os limites do ecossistema que vocês acharam que seriam adequados, coloquem os motivos para isso e vamos abrir uma discussão lá para a gente aprofundar. Né? Essa temática vai ser desenvolvida ao longo da semana no roteiro de estudos, então é muito importante que a gente já comece a discutir isso agora. Então, a gente termina aqui a nossa videoaula. Leiam com atenção o roteiro de estudos, interajam no fórum e a gente se encontra aí no nosso próximo encontro síncrono e nas interações via fórum.